Gratidão. E aqui a gente vai falar da importância do equilíbrio, né? Do equilíbrio das polaridades. Então, tudo que a gente percebe negativo, positivo, são, na verdade, percepções nossas de vibrações daquilo que a gente tem predominante dentro de nós. Então, nós temos uma predominância positiva, a gente percebe aquilo como negativo, uma vibração que não corresponde àquilo que a gente gosta mais, né? Daquilo que a gente sente melhor. Então, como a gente faz para equilibrar essas polaridades, né? Como a gente trabalha isso de uma maneira que flua. Quando a gente não aceita, ou seja, a gente quer resistir a uma energia que vem, a gente resiste. Então, a gente cria no campo energético uma resistência, uma obstrução. Então, eu falo, eu quero tentar tirar isso da minha frente. Eu quero jogar isso para fora. Não tem como, gente, porque o campo magnético, todas as energias estão lá. Então, as ondas todas, né? Com vários níveis vibracionais, com várias informações e percepções, estão lá. Nós nos conectamos, né, através desse campo a partir da nossa consciência. Então, por isso que nós temos que nos tornar mais conscientes, mais luz, mais consciência, para interagirmos com esse campo, com o nosso próprio campo. Então, cada um de nós tem o nosso próprio campo magnético. Quando a gente não escolhe as coisas conscientemente, ou seja, eu escolho estar, né, evoluindo, crescendo, eu escolho energias que estão em ressonância com a minha frequência interna. Então, eu estou escolhendo conscientemente. Eu não estou deixando que as coisas sejam as circunstâncias, que eu vá de acordo às circunstâncias. Eu estou escolhendo. Então, a consciência desperta, ela está escolhendo. Ela está co-criando a realidade. Ela está manifestando quem ela é através do nosso ser físico, através do nosso avatar, né? Vamos chamar assim. Então, como a gente reorganiza e como a gente estabiliza esse campo? A estabilidade do campo energético não significa que tudo está parado. Né? Significa que, ao contrário, que tudo está em movimento, mas o nosso movimento é intenso, mas equilibrado. Então, a consciência tem um movimento intenso, mas em equilíbrio, dessas polaridades. Então, a consciência, ela toma forma, na forma humana, no caso, né? E ela se expressa através de nós. Então, se nós estamos desalinhados fisicamente, os nossos corpos estão desalinhados da nossa consciência, as energias vão bagunçar esse campo energético. Então, o equilíbrio das polaridades é fundamental para que a gente possa interagir com a vida. Então, se eu estou em desequilíbrio, eu estou emitindo uma informação contrária à da minha fonte, vamos chamar assim, da minha própria consciência. Porque o meu corpo emocional ou o meu corpo mental está emitindo outra coisa. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para equilibrar essas polaridades é equilibrarmos a nós mesmos. Então, o nosso corpo físico, ele vai sendo equilibrado a partir do momento que a gente vai fazendo o nosso processo interno de autoconhecimento, nosso processo de evolução. Então, quando a gente atinge frequências mais elevadas, ou seja, quando a gente passa a operar através da alma, então a consciência, né, ou alma, desperta, ela vai conduzir o ser físico. Então, a energia da alma é mais elevada do que a energia do corpo físico. Então, ela vai começar a emitir, a irradiar para o corpo físico uma vibração mais de serenidade. Por isso que a gente começa a sentir paz, sentir tranquilidade, porque é a alma que está comandando esse ser. E a gente tem que permitir. Então, aí o ser físico, o equilíbrio das polaridades começa a acontecer. Então, uma energia que a gente percebe mais densa, a gente não vai
tentar jogá-la para lá e tentar manter a nossa a qualquer custo, porque isso é impossível, porque as energias estão dentro do campo e elas existem. O que nós vamos fazer é permitir que elas se unam, se equilibrem e cheguem num ponto de equilíbrio das energias. Então, eu não posso estar extremamente, né, eufórico, em outro momento no extremo, porque isso impede a consciência de se estabilizar no campo. Então, a estabilidade da consciência vai passar pelos nossos corpos e vai mostrar, a gente vai sentir que existe aconteceu um desequilíbrio. Então, a gente vai se reequilibrar, reequilibrando essas energias, os opostos, essas energias que precisam estar equalizadas. Ou seja, eu não luto com aquilo que é uma crença limitante, porque eu já identifiquei, e ao mesmo tempo eu não vou para o outro oposto, né, fingir que ela não existe. Então, eu não luto contra ela e nem finjo que ela não existe. Porque essas são os dois extremos da inconsciência. É uma falsa tentativa, né, de elevar a consciência. Não, eu aceito aquela energia, acolho aquela energia que está entrando, percebo ela através da lente da minha consciência, da minha energia interna, e não da minha energia externa, da mente, do corpo. Eu não fico tentando entender aquilo através da fisicalidade, de um processo de pensamento físico. Não, eu acolho a energia, percebo ela, e aí o meu eu superior vai me mostrar de onde vem. E quando eu reconheço isso, eu posso perceber que de onde vem não tem nada a ver comigo, que é uma energia de outro ser, de outra pessoa, de outra situação, que não corresponde à minha essência. Então eu transmuto isso. Mas essa transmutação, ela vai acontecer naturalmente quando a gente aceita aquilo, né? A gente não luta com as energias. Então, no mundo das energias, nas vibrações, não existe luta. Por isso, a importância de a gente estar tranquilo, né? Porque quanto mais a gente está centrado, mais a gente vai despertando essa serenidade, mais a gente vai lidando com facilidade com essas energias. O que significam elas? Uma energia mais densa? Significa um nível de consciência mais denso. Então, uma pessoa extremamente materialista, ela emana isso, ela irradia isso. E uma pessoa que já está num outro nível de consciência vai sentir aquele nível como uma energia pesada. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos equilibrar. Nós nos mantemos no nosso centro equilibrado e aquela energia ela vai simplesmente passar, porque ela não corresponde ao nível vibratório da pessoa, da outra pessoa. Então ela não entra em ressonância. Simplesmente percebemos ela passando. Agora, a percepção dessa energia passando, dessa densidade dessa pessoa materialista, por quê? Porque não vamos julgar, não temos julgamento. Ela está num nível de consciência que corresponde a ela. E o outro está em outro nível de consciência, então não há julgamento. Agora, uma pessoa fala, mas como é que eu faço para não ser atingida? Né? Então, para a gente não sentir, a gente não pode entrar em ressonância com aquilo. O que significa? Significa que aquilo que a pessoa está falando, o materialismo, aquela visão de mundo, é da pessoa. Nós estamos como observador daquela cena. Então aquilo vai passar, porque a energia não encontra ressonância, não encontra um ponto de coligação, não encontra alguém para ficar, né, falando da vida alheia, falando de coisas densas, por exemplo. Então não encontra o par. Então, aquilo vai embora. Então é assim que a gente entra num equilíbrio. Então a gente vai percebendo isso e vai nos mantendo no nosso centro, na nossa própria vibração interna. E aos poucos essas energias vão se equilibrando. Agora, empurrar cria resistência no campo.
assim como evitar também cria. Então a gente nem empurra para lá, nem joga fora, porque não tem como, né? Não tem por onde, e também não evita. A gente assume o comando da energia, da nossa. Então a gente assume o comando da nossa consciência e se move através dela, e não da mente. Então essa é a grande diferença energética. O que acontece quando a pessoa está na mente? Ela entra em todos esses cenários, porque ela está naquele nível materialista, naquele nível que está a terceira dimensão. Então lá está toda essa confusão. Quando a pessoa está no nível da consciência, ou seja, você está ancorado no nível interno, é assim que você vai se expressar no mundo, é assim que você vai viver no mundo. É outra energia, a energia da sua alma. Então ali não existe essa separação, né? Já existe um equilíbrio maior, uma maturidade maior de lidar com essas coisas, com essas forças, entendendo que aquele que está passando com aquela visão está num determinado nível de consciência, o outro está em outro. Então, quando a gente tem esse entendimento, como é que nós vamos empurrar aquele daquele nível de consciência ou vamos evitar aquele daquele outro? Não vamos fazer nada. A gente não faz nada. A gente se mantém na nossa consciência, no nosso estado de consciência que nós estamos vivendo. E aí o que acontece? A força externa, entre aspas, porque tudo está acontecendo por dentro, ela vai se mover conforme o nosso estado. Então, nós assumimos esse comando. Nós assumimos. Você não dá o comando para o outro. Porque quando você fala nessa energia, não quero, vou empurrar para lá, você está reforçando ela e dando poder a ela. Como que ela existe, ela vai te atrapalhar? Não existe, não pode. Porque você está na sua autoconsciência. Então, você está simplesmente vendo aquilo passando como um filme. Ou mesmo outra, você fala, não, vou correr dessa. Esse é um grande exercício, né? A gente fala, vou correr dessa porque essa aqui é terrível. E você tenta correr daquela energia. Não existe. Por quê? Porque você está na mente. Correndo para lá ou correndo para cá, ou empurrando para lá, ou fingindo que não existe. Quando você assume o estado de consciência da paz inalterável, por exemplo, a paz inalterável, o estado, você passa a viver, você precisa viver esse estado. Nesse estado, aquilo não existe. Então, aquelas forças, elas vão se deslocar para outro lugar, porque não encontram ressonância com aquela consciência que está passando ali, por exemplo. Não tem como. Então, esse é o momento em que a gente descobre o poder da consciência, que o poder está nesse paradoxo, né, que a gente fala, não, isso aqui eu preciso empurrar, isso aqui eu preciso evitar, como é que eu faço? Eu não posso entrar mais nesse lugar. Obviamente que a espiritualidade nos recomenda assim, que a gente tenha prudência, evidentemente. Por quê? Porque fisicamente a gente tem que ter a consciência de que determinados lugares, porque a gente está percebendo, eles estão nesses níveis. Por quê? Porque 99% das pessoas que estão lá dentro estão naquele nível de consciência que não, né, naquele, ao contrário, que ainda está na mente. Então eles estão dando opiniões, eles estão brigando, eles estão conflitando, eles estão naquele nível. Então, o que é a espiritualidade também? Você não vai... O que você vai fazer ali dentro? Né? Para que você vai estar ali? A não ser que seja por uma tarefa superior, ou seja, uma tarefa que você tem que entrar naquele lugar, você tem que estar com aquelas pessoas porque você está ali para ajudar ou para fazer alguma coisa que a gente muitas vezes não sabe, né? Nem tudo se sabe, simplesmente a gente é colocado em alguma circunstância. Então, quando a gente equaliza isso, entendendo que a gente equaliza isso dentro de nós, então essa percepção de que aquilo não está errado, nem o outro está certo, mas são perspectivas e níveis de consciência diferentes, a gente vive em paz, porque o que você vai fazer com aquilo? Como você vai mudar aquilo? Você não é responsável por isso. Você não tem essa responsabilidade. A única responsabilidade que nós temos é com nós mesmos.
Então, o que nós fazemos dentro de nós, aí sim nós vamos irradiar fora e vamos auxiliar o coletivo. Mas se eu não faço isso, como é que eu vou empurrar aqui? Eu vou empurrar aquilo como? Eu vou mandar aquilo para lá? Não tem como. Então, não somos nós mentalmente, digamos assim, nós fisicamente, com a nossa fisicalidade, que fazemos isso. A transmutação acontece na consciência, tá? A consciência assume transmutar toda e qualquer energia que não corresponde à frequência original, ao equilíbrio vibratório do ser. Então, por exemplo, eu me mantenho em equilíbrio, tem determinadas energias que não estão mais presentes no meu campo. Mas o que aconteceu? Você retirou com a mão? O que você fez com a mente? Não. Nós assumimos o estado de consciência do momento que nós estamos agora, evolutivo. Então, estamos vivendo isso agora porque isso foi assumido em algum momento e começou a se manifestar na forma. Então, eu não poderia viver num estado de consciência se eu não tivesse assumido isso, assumido internamente, vivido isso internamente para que ele fosse projetado fora, na nossa fiscalidade. Então, o estado de consciência, quando você assume, tem que perseverar, gente. Você vai perseverando naquele estado que você já percebeu e você continua perseverando com aquela vibração, com aquele sentimento. A nova Terra está chegando, ela não está chegando? Ela não está aí. Quando é que a gente estaria falando sobre isso há poucos anos atrás? Por quê? Porque muitos seres apostaram nisso, não no sentido aleatório. Eles fizeram isso, eles aceitaram isso nas suas consciências e começou a se manifestar na forma, no mundo externo. O mundo externo é um reflexo de tudo que a gente faz dentro. Então, o equilíbrio dessas forças é a chave para a gente nem brigar com aquilo que a gente não gosta, entre aspas. Ou seja, por que a gente não gosta? Porque a gente está num outro nível vibratório. Quem vai querer discutir política, por exemplo, quem está num processo evolutivo? Não existe ninguém. Não existe. Eu posso afirmar com todas as letras que ninguém que está num processo evolutivo vai querer discutir alguma coisa daquele nível. Porque aquilo não existe mais dentro da consciência de quem transcendeu essas energias, porque são energias de conflito. O processo evolutivo é uma energia de colaboração. Não existe conflito, existe colaboração. A gente pode ter dentro de nós ainda energias discordantes, que a gente está trabalhando. E está tudo bem, mas a gente não está conflitando com o mundo, não estamos brigando com o mundo, acreditando que o mundo vai mudar e aí a gente vai mudar. A gente já transcendeu isso. Então, quem está no processo evolutivo já entendeu que o mundo lá fora é só um reflexo, que não tem culpados e a pessoa está trabalhando dentro de si. Então, ela vai encontrando coisas para ela equilibrar, ela vai equilibrando, vai aprendendo e vai fazendo. O reflexo vai acontecer, perseverando. Não, a gente não pode querer resultado. O único resultado que a gente tem, certo, é que é a nossa consciência que cria a realidade. Que a única coisa que existe é a consciência e é lá que eu posso mudar alguma coisa. Então, se lá é o único lugar, lá entre aspas, que eu posso mudar alguma coisa, não adianta eu tentar mudar, né, a rádiozinha ou sintonizar outra coisa sem sintonizar primeiro a minha frequência. Então, o equilíbrio das energias ele vai acontecendo porque você começa a perceber o teatro externo. Então, você não vai se envolver com os personagens, você não vai se envolver com as cenas, você vai atuar através da consciência e seu eu superior vai comandar uma ação consciente. Então, quando a gente sai com uma ação consciente no mundo, qualquer circunstância, a gente está consciente. Você vai perceber as forças, como elas atuam. É muito importante esse exercício. A gente caminhar consciente. Não é caminhar no sentido de ser melhor que os outros, nem mandar em ninguém. Não, a gente não vai mandar em ninguém, nem ser melhor que ninguém. A gente só vai estar no estado de
presença, de maior presença na vida. Então você vai perceber que muitas das forças que você achava que elas eram destrutivas, que elas não iam colaborar, que elas iam brigar com você. Gente, eu fiz muito esse exercício, eu falava, meu Deus, está vendo aquilo, agora acho que vou atravessar de rua, porque eu achava que a força, né? E não era nada disso, né? Então aí meu mentor falava, não, não é isso, né? Tem que se equilibrar internamente. Então aí eu comecei a colaborar comigo mesmo, diante das coisas que eu achava desagradáveis, e eu vi que elas começaram a se tornar agradáveis. Por quê? Porque eu estava transmutando uma mente que acreditava naquilo. Era uma crença. Não existe nada disso. Então, quando eu olho para uma pessoa e julgo, o que eu estou fazendo? Eu estou julgando a mim mesmo. Aquilo nunca vai colaborar. Agora, quando eu estou colaborando comigo mesmo, eu vou encontrar colaboradores. Todos vão passar a colaborar. E esse é o ensinamento de Jesus e esse é o ensinamento dos comandos, né? Então, os comandos, justamente um dos principais ensinamentos não, tudo é neutro. A força, a energia é neutra. Aí ela vai para essas polaridades, por quê? Porque estamos dentro de um espaço-tempo. Se nós estamos fora do espaço-tempo, quando estamos no nível, na frequência da consciência, estamos fora do espaço-tempo. Todas as forças, elas se interligam e de alguma maneira colaboram, mesmo aquelas mais difíceis aparentemente para a nossa visão, mais densas. Por quê? Porque o universo é perfeito. Então ele não pode, se a gente tivesse só forças, só colaborativas, só elevadas, não funcionaria. Por quê? Porque precisa do impulso de isso aqui não está dando certo, a pessoa gera até um impulso, fala, agora eu vou fazer dar certo. É um impulso para a gente se transformar. Agora, o que acontece numa colaboração mais evolutiva, não é que vai deixar de existir isso, mas é que não vão existir mais forças contrárias à evolução, que é diferente. Então, uma força que colabora, mas ela está também num nível diferente de uma outra que já tem um outro nível de colaboração mais elevado. Então, isso sempre vai existir para que a gente tenha impulso, para que a gente tenha movimento, desafio positivo, não o desafio do conflito humano. Esse é destrutivo. Mas o desafio de você perceber que um sabe um pouco mais do que o outro, um viveu uma coisa a mais que o outro, mas o outro também viveu outra. E a gente trocar essas experiências e ambos se elevam. Então aí a força aparentemente negativa, ou seja, uma força que está dificultando alguém, se transforma numa alavanca, numa força positiva para um, para o outro e para todos que estão coligados, entendendo que o invisível que está coligado com determinado ser também é impactado positivamente. Então esse é o movimento da ascensão, né? É o movimento que a gente vai progredindo em consciência e tendo maior habilidade de lidar com essas polaridades. Então se eu faço um movimento de querer sair de algo, eu não tenho como, porque tudo está dentro. Né? Tudo está dentro. Então, como é que eu faço? Transmutação. Então, o processo de transmutação da mente é o principal, porque aí não tem elementos, deixa de ter elementos densos, deixa de ter elementos de julgamento, de conflitos, de achar que precisa fazer um monte de coisa. Passa a ser mais simples. Então, a consciência é espelhada através dessa mente. Tá? Então, a atenção, o movimento que a gente mantém de estar atento, presentes, estado de presença, tira a gente da mente e deixa a gente no estado da consciência. Então, as coisas que estão lá fora, você vai caminhando e elas vão se resolvendo. Então, sempre coloque esse exercício. Permita que a consciência, eu permito que a minha consciência me guie a minha ação.
porque ela vai trazer uma circunstância, uma solução, uma movimentação que vai vir de outro núcleo, que não é da mente física. Então não gera conflitos e não gera bagunça no campo. Tensão no campo, que a gente chama, né? Tensão no campo é quando a pessoa entrou na mente, gerou tensão no campo, porque ela começou a trazer memórias do passado, coisas que já foram, criou tensão. A consciência não tem tensão. Né? Então, quando o Osho tinha essa técnica também, ele fazia um movimento, dizia a água, né? Ou seja, você começou o pensamento, imediatamente vem a emoção e vem o turbilhão, as águas começam. Então, aquilo que estava tranquilo, que era a consciência, ou seja, se você está despertando a consciência, você está voltando para o oceano, você está voltando para o todo, você é Deus. Então, as águas começam a ficar tranquilas. Então, a pessoa entrou, de repente, num pensamento truncado lá, porque ainda não teve esse domínio das polaridades, e aí causou aquela turbulência, as águas começam a bagunçar. E quando bagunça, o campo eletromagnético bagunça. E não tem nada para bagunçar. Por quê? Porque a consciência é o comandante, a consciência é que comanda a nossa experiência física, a nossa experiência na matéria. A gente vai escolher conscientemente. Então esse é o processo, é a gente escolher. A questão das polaridades a gente consegue ajustar quando a gente escolhe conscientemente. Então eu escolho conscientemente a minha ação e eu não entro no campo das circunstâncias para ver se alguma delas vai. Não, eu escolhi conscientemente aquela. Então eu organizei todo o campo e estou indo naquela direção. Eu estou indo, né? A pessoa falou, eu escolhi o processo evolutivo, não sei porquê. Então não interessa porquê, escolheu. Acabou. Fez uma escolha, perfeito, fez a escolha. Falou, é esse o caminho que eu vou seguir, ponto. Então o caminho vai se desdobrar para te levar lá. Ele vai se desdobrar, é um desdobramento para você chegar naquilo que você mesmo escolheu. Então, para a gente chegar, já sabemos, escolhemos aquilo, vamos atravessando esse caminho. Aquilo que não corresponde, a gente já está percebendo, então não vamos entrar nessa porta, não é essa. Continua. E a gente se mantém perseverante nos estados de consciência já assumidos. Porque se chegamos aqui, nesse ponto que estamos, foi justamente porque assumimos o estado de consciência de vivermos a transição planetária, um processo evolutivo consciente. Então a gente assumiu, por isso estamos vivendo. Nada vem por acaso, né? Senão a gente nem estaria falando sobre isso e nem se conectaria a pessoas que também estão falando sobre isso. Então isso é muito importante, porque isso é o campo respondendo. Então eu estou irradiando uma situação, está retornando uma situação que está em alinhamento vibracional. E aí continuamos, mantendo os estados de consciência. Aí percebeu um estado mais elevado? Se mantenha lá. Percebeu outras coisas mais diferentes? Algumas experiências começam a acontecer? Continue. Então, tudo aquilo que não é, vai passar por você e vai embora. A pessoa, simplesmente pessoa, entre aspas, né? Ou a circunstância passa por você e vai. Como se aquilo nunca tivesse existido. Por quê? Porque está em outro nível vibratório, em outra frequência. Então, não precisou chegar lá e empurrar a pessoa, né? O equilíbrio acontece naturalmente pela polarização da consciência. Então, onde ela está polarizada, ela vai conduzir a nossa vida física. Isso que a gente não pode confundir, né? Às vezes a mente entra e quer sair na frente de alguma coisa. Não, peraí. A consciência é o comando. A mente física vai receber da mente superior e as duas vão trabalhar juntas. E aí sim, o espelho, o reflexo
da vida da pessoa vai ser outro. A realidade começa a se transformar no momento em que nós assumimos o estado de consciência. Então, ao assumir o estado de consciência, aquilo começa a se desdobrar na vida física. E entendendo que essa é a última parte, última, entre aspas, né? Porque tudo começa no invisível. Então, quando as pessoas começam a despertar em algum nível da consciência, perceberam alguma coisa, foram se transformando, muitas vezes não viu ainda na matéria, porque existe um tempo necessário, que muitas vezes pode demorar 1, 2, 3, pode demorar 10 anos, quantos anos for, para ver. Por quê? Porque o trabalho vai acontecendo internamente e às vezes é muito profundo. Então, uma pessoa teve uma visão há 15 anos atrás e está começando a viver isso agora. Por quê? Porque ela precisou passar por vários processos, vários ciclos de transformação para que aquilo realmente se tornasse realidade na vida dela e ela realmente vivesse aquilo com consciência. Por quê? Porque aquilo antes não era uma coisa bonita, mas era uma ideia, né? Era uma coisa, um sonho. E agora está vivendo, o sonho se torna real, realidade. Porque ele tem um tempo de maturação, né? A alma ela vai criando, né? Ela vai se aprofundando, porque se a gente não se aprofundar, não criar essas raízes, não tem sustentação. Então é a gente ficar, né? Navegando em coisas subjetivas sem a percepção física. E aí não acontece, porque a gente tem que ter o subjetivo e o objetivo juntos. Aí nós estamos unindo a espiritualidade e a prática. Nós estamos vivendo a espiritualidade. Não é mais uma coisa, né, de outro fora. É o sobrenatural se tornando natural. Então aí as polaridades já estão em equilíbrio, já estão em harmonia e já começam a dar os frutos. Então, o grande desafio nesses momentos é a gente perseverar, independente do que a gente está vendo fora. Né? E com essa perseverança, o equilíbrio vai acontecendo. Porque você já não lida mais com uma situação tensa da mesma forma como lidava antes. Já percebe que aquilo é um nível ainda não trabalhado, um nível imaturo. Então, equilibrar essas polaridades é fundamental sem afetar, sem tensionar o nosso campo, sem criar tensão, porque toda tensão ela gera resistência e aí as coisas ficam travadas. Então, soltar a resistência significa aceitar que vamos equilibrar tudo isso. Existe se uma pessoa é assim, se não importa. Nós fazemos o nosso trabalho e a consciência vai comandar esses movimentos que acontecem na nossa vida com mais sabedoria. Gratidão.